Hoje eu vou falar sobre a fiação de serrotes, a técnica que eu utilizo no calabouço, a técnica que na verdade eu utilizo há vários anos, né? Eu, quando era adolescente, trabalhei com um senhor aí que era carpinteiro. Ele fazia telhados de diversas casas aí, com estrutura de madeira, e ele me ensinou essa técnica para molar serrote. Por coincidência, ele tinha um serrote igual esse aqui, né? E eu tinha um mais simples. E até hoje eu uso a mesma técnica para afiar os meus serrotes. E a gente pode deixar um serrote simples, um serrote barato, desde que seja reafiável, com um corte satisfatório, tá? Esse aqui é o serrote Tramontina número 26, é um serrote simples. Ele vem travado, tá? Ó, se vocês puderem observar, travado, um dente para um lado, um dente para o outro, mas não vem muito bem afiado. Aí é normal, tá certo? Só complementando, essa afiação utilizada no calabouço, ela não serve para esses serrotes aqui. Por que não serve para esses serrotes? Ambos serrotes possuem peculiaridades de afiação, tá? Os dentes seguem, têm características e geometria própria. O Irving, esse aqui é o Irving número 20, e esse aqui é um Ryoba, um serrote japonês. Ambos têm geometria de dentes e características totalmente diferentes, então não serve. Uma delas é dentes temperados, então não se aplica nesse caso, tá? São serrotes que não são afiáveis, tudo bem? Para a gente começar, eu gostaria de falar por que o serrote ele vai perdendo corte. Muitas das vezes é por a forma que a gente acaba armazenando esses serrotes, tá? Deixar a ferramenta bater, ou armazenar de qualquer jeito, e isso, entrando em contato com outras ferramentas de metal, vai fazendo com que os dentes aí vão perdendo o corte, tá certo? Para a gente começar, eu preciso explicar basicamente como que funciona a estrutura de um serrote, tá? A gente trata essa parte aqui como início e aqui como final. Os dentes, eles têm uma geometria particular e tem nomenclaturas aí, não sei se todo mundo conhece assim, mas eu aprendi desta forma e acho bem didático aí, que é face dianteira, face traseira, tentar dar um zoom bem perto, face dianteira, face traseira, ponta, e o vão aqui se chama gargalo ou gullet, tá? Por que é importante saber esses nomes? Porque é aqui que a gente determina onde a lima vai passar e de que forma ela vai passar, tudo bem? Em um primeiro momento eu vou falar da técnica, vou falar como eu faço para amolar o serrote e depois eu faço na prática, tá? Então eu vou demonstrar aqui com ele solto na mão para poder ficar mais didático e vocês poderem visualizar. Eu tô com uma lima aqui, a princípio meia cana, metade meia cana e metade triangular, não sei ao certo se esse é o nome, e uma lima triangular. São as duas limas que eu utilizo aí para fazer a fiação, tudo bem? Outro detalhe, é sempre bom a gente entender quantos dentes o serrote tem por polegada. Cada serrote específico tem uma designação. E para quê? E por que isso é importante? Porque quanto mais dentes por polegada, mais limpo e fino o corte vai ser. No caso aqui, o nosso serrote, eu tenho 2 polegadas, eu vou contar, ó. Vou contar esse dente inicial, tudo bem, esse pequenininho, mas ó, 1 polegada, tenho 1, 2, 3, vou contar aqui na frente para ficar visível, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dentes por polegada, tá? Por que é importante saber disso? Eu priorizo sempre as 3 primeiras polegadas, porque teoricamente é onde o serrote encosta na madeira, é onde
a força inicial de corte ela é toda colocada, tá? O serrote ocidental ele tem uma peculiaridade diferente do oriental, que ele corta empurrando. E o serrote oriental, ele corta puxando, tá? Então, diferente dos serrotes orientais, eu dou uma ênfase na afiação nessas 3 primeiras polegadas. Ah, mas como que é a ênfase na... Não, o que eu estou querendo dizer é que aqui nessa ponta eu capricho um pouco mais, tá? Eu tento me esforçar em criar uma geometria nesses dentes para garantir aí que o corte seja tranquilo, tá? Mas eu vou demonstrar com a lima. Como que eu faço, tá? Eu, nesses primeiros dentes, as 3 primeiras polegadas, corrigindo, tá? Eu ignoro a direção dos dentes, eu faço tudo igual à afiação. Como assim? Eu passo a lima de forma ascendente, sempre para frente, porque o corte dela é assim, tá? Forma ascendente em todos os dentes, ó. Transitando a lima pela garganta, tá? Ou pelo gargalo. Ó. Todas as 3 primeiras polegadas, ou os 21 primeiros dentes. Tá? Só estou demonstrando de maneira didática. Ó, de maneira ascendente. Eu já vi pessoas falando sobre passar de forma perpendicular. Não sei se funciona, também não sei dizer se é errado, eu utilizo essa forma. Depois eu venho desse outro lado e faço a mesma coisa. As 3 primeiras polegadas, tudo bem? Até chegar ao final. Mas essas 3 primeiras polegadas você faz dessa forma. E as seguintes? As seguintes eu vou alternando. Todos os dentes que estão posicionados para o lado posterior ou lado contrário à lima, todos os dentes que estão posicionados ao lado contrário da lima, ou que estão seguindo para o lado contrário, eu vou fazendo essa primeira passada. Como assim? Eu vou alternando entre um dente e o outro, um dente e o outro. Um dente virado para lá, pula o que está virado para cá. Um dente virado para lá, pula o que está virado para cá. Um dente virado para lá, pula o que está virado para cá. Um dente virado para lá, pula o que está virado para cá, tá? Mas e onde exatamente é interessante essa lima tocar? Se você tiver uma lima de precisão o suficiente para você marcar o corte, tá? A gente pode verificar que o importante é ela ter uma espécie de lâmina aonde ela toca a madeira, que é na ponta e é nessa face aqui, ó, tá? Então, eu dou sempre uma ênfase com a lima nesse espaço, no gullet, com a lima triangular, tá? Tentando deixar o máximo possível afiado, tá bom? Agora eu vou passar esse serrote numa tábua e vou mostrar como que ele está. Ele está bem travadinho, tá? Ó, dá para verificar os dentes bem alternados. Só que o corte dele não está satisfatório. Então eu vou colocar uma tábua de teste aqui e testar o antes e depois, tá? Mas como você vai testar? Vou fazer o corte transversal, que é o mais difícil, tá? O corte no sentido da fibra. Contra a fibra é muito mais simples e fácil.
Agora ó, perceba que vai formando uma espécie de uma lâmina no serrote. Esse é o tipo de geometria que eu desejo. Força contínua, nada de tentar corrigir numa passada. Se um dente estiver regular, o certo é acertar todos, tudo bem? Próximo dente. Ó, percebo que eles vão criando uma espécie de lâmina. Como eu disse, né? Se está correto, se não está. Eu aprendi isso já faz muitos anos e eu uso até hoje. Meus serrotes ficam muito bons. Inclusive esse aqui, que é um serrote simples. Serrote comum, ocidental aí, nacional. Interessante que às vezes você tem um serrote desse aqui na sua casa e acredita aí que talvez as limitações de execução dos seus projetos sejam em razão da baixa qualidade do seu serrote. Em parte não está errado, né? Mas a gente pode melhorar muito um serrote barato desse. Para não precisar investir uma quantidade de dinheiro em algo que talvez também não faça sentido, né? Um serrote Irving hoje é uma boa opção para um valor até que acessível, porém ainda é mais caro que esse aqui. É bem mais caro. O que ficaria mais barato? Uma lima. E realizar aí a afiação. Eu, quando tinha 12 para 13 anos de idade, eu trabalhava como aprendiz de um pedreiro, né? E esse pedreiro tinha um marceneiro como companheiro ali de prestação de serviço. E eu, na ânsia de ter minhas próprias ferramentas, né, comprei um serrote. Na época que as primeiras lojas de 1,99 se instalaram na minha cidade. E eu comprei um serrote dessas lojas de 1,99. Porém, quando eu cheguei na obra, meu Deus, os pedreiros eles se divertiram com o meu serrote. Tiraram sarro até falar cheio, porque era um serrote barato, mal construído e nada afiado. Esse carpinteiro, ele optou por não fazer nenhuma piada, pegou o serrote, falou: dá o serrote aqui, menino, e resolveu fazer a fiação para mim. Falou: olha, seu serrote tem particularidades, você vai ter que usar ele assim, vai ter que usar para serrar tábuas mais finas, e se for serrar tábuas mais grossas, você vai girando a tábua, nunca tenta fazer o corte de uma vez só, de um lado só. Então ele optou por me ensinar, né, e tanto que esse serrote serviu para mim trabalhar com ele. O serrote da 1,99 na loja de materiais 1,99 serviu por muitos anos, até que eu pude comprar serrotes melhores aí. Então eu sempre carreguei isso comigo, que não importa a ferramenta, a vontade de executar um serviço, ela é preponderante, é fator determinante. Outra pergunta que possa surgir aí:
Se não tiver uma morsa, como que eu faço pra travar? Faz na mão, ué. Eu nem sempre travo na morsa. Estou na minha casa com as minhas ferramentas, faço o que eu quiser. Então, eu às vezes faço na mão. Funciona. O importante é o resultado. Se vai ser legal, se vai ficar bonitinho ou não, depende muito mais do capricho e da capacidade de se empenhar naquela missão do que em si o suporte de ferramentas que você possui. Lembrando que só as primeiras 3 polegadas eu faço de forma contínua, tá? Priorizando em manter sempre a ponta, a estrutura da ponta, a geometria de fio e o vão ou a garganta aqui em ordem. Sempre com sua estrutura preservada. Bom, agora vamos ao teste. Caiu isso aqui. Corta com bem mais facilidade. Tive que refazer o corte aí porque a madeira rachou. Corta com bem mais facilidade, bem menos força, em todos os sentidos, né, da madeira. Vou fazer um corte assim só para mostrar como ficou simples aí, ó. Super tranquilo. Tá? Lembrando que quantidade de dentes por polegada define aí o corte mais sutil, o corte mais limpo. Só a título de comparação, vou mostrar um Irwin. Não só serrote mais caro de dente temperado, tá? Porém não pode fazer a fiação nele.
É característica do serrote, tá? Não importa a marca aí, ó. 7 dentes, 6 dentes por polegada, até 9 dentes por polegada, vai estourar atrás, tudo bem? Então, é uma ferramenta para um corte grosseiro aí. Mas é isso aí, funcionou, tá afiadinho, cortando super bem. Vou fazer mais um teste com a Tramontina. Deslizando tranquilamente. Fazer uma linha, tentar seguir essa linha, vamos ver. Corte de precisão. Então, é óbvio que uma marca boa dá diferença, pode ser muito mais satisfatório, mas qualquer ferramenta aí dá pra gente executar um serviço, ó. Eu gosto de mostrar esses cortes transversais porque normalmente precisam de serrotes específicos, os rip cut, para fazer corte no sentido do fio, tá? Não usei nenhum serrote especial, pelo contrário, usei o mais comum e simples do mercado aí, um Tramontina 26 polegadas aqui, ó. Tá certo? Gostou? Curte, compartilha, segue para mais aí, comenta com ideias aí para novos vídeos. Valeu, pessoal!